Olá, paz do Senhor. Estamos iniciando mais um programa EBD em seu lar. Programa este apresentado pela Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui da cidade de Joinville. Temos como nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior. Ele é o presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Joinville e também o vice-presidente da Convenção do Estado de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Na coordenação do Departamento da Escola Bíblica Dominical, temos nosso companheiro, pastor Josias Rosa, que é o coordenador geral do Departamento da Escola Bíblica, este que vos fala, pastor Eliezer Fagundes, pastor Anderson Nunes e pastor Ivaldo. Esta é a nossa diretoria da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para trazer até você mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre estamos estudando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E a lição de hoje, que vamos estar comentando, é a lição número 6, que tem como tema a justiça de Deus. Mas antes disso, antes de entrarmos aqui na nossa lição, eu quero apresentar aqui os pastores que vão estar comentando esta lição, para você que está aí nos acompanhando através da 107, ou através dos meios de comunicação da nossa IADIO, as plataformas digitais. Nós queremos apresentar aqui o pastor Anderson Nunes, que é o pastor setorial ali do setor 65 Tabatinga, e também o pastor Eduardo Sonego, que é o pastor setorial ali do setor 72 Hebreus. E eu deixo neste momento os microfones para que os nossos pastores possam se apresentar, trazer a sua palavra inicial. Paz do Senhor, pastor Anderson. A paz do Senhor, pastor Eliezer, também pastor Eduardo. É uma alegria mais uma vez estarmos aqui juntos para falarmos a respeito das coisas inerentes à palavra de Deus. É uma alegria estar aqui uma vez mais. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Josias também, pela oportunidade, e ao nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, por essa oportunidade de estarmos aqui uma vez mais. A paz do Senhor Jesus, pastor Eliezer, uma alegria estar aqui com o senhor nessa oportunidade, também com o nosso pastor Anderson. Deixo aqui também já registrado o meu agradecimento, primeiramente ao nosso pastor presidente, pastor Sérgio, também ao nosso diretor da Escola Dominical, pastor Josias Rosa, e espero que possamos aí compartilhar, dessa maravilhosa aula aí, junto com nossos irmãos que estão nos acompanhando. Tenho certeza que vai ser bênção de Deus. Muito bem, eu também quero agradecer aqui os pastores, pastor Eduardo, pastor Anderson, por estarem aqui cooperando conosco, em nome do nosso coordenador geral, pastor Josias Rosa. Agradeço a colaboração nesta oportunidade. Então vamos para a nossa lição, a lição número 6. Você que está aí de posse da sua revista, aqui está a revista, você pode acompanhar juntamente conosco. Tá bom? Lição número 6, o tema a justiça de Deus. Neste quarto trimestre de 2022, nós temos como comentarista o pastor Ezequias Soares. Ele é o comentarista deste trimestre. O nosso texto áureo encontra-se lá no Salmo 18, verso 26, que diz assim: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. A verdade prática, os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Essa é a nossa verdade prática. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Ezequiel, capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 21. É claro que você já sabe que a base desse trimestre é o livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel. Então, hoje nós vamos estar focados aqui no capítulo 14, que é a base desta lição. Nós temos 3 objetivos. O primeiro objetivo, identificar o juízo divino. O segundo objetivo, mostrar a petição que Deus não atende. E o terceiro objetivo, refletir a respeito da intercessão de Noé, Daniel e Jó. Então, esses são os objetivos que o professor deve procurar alcançar aí na sua aula, tá bom?
Fazendo aqui uma introdução, é importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel, capítulo 14, do versículo 12 ao 21, onde está inserida a nossa lição, que tem como palavra-chave justiça, né? Então, aqui o comentarista fala: estaria o profeta partindo do genérico para o específico, ou seja, de uma terra qualquer para depois se dirigir à casa de Israel? É o que parece aqui no capítulo 14, quando a gente estuda, a gente vê que ele começa trazendo que a justiça de Deus, ela abrange todas as nações, todos os povos, todas as pessoas. Então o profeta começa trazendo algo bem amplo e depois ele traz para aqueles dias em que eles estavam vivendo, que a justiça de Deus estava alcançando aquela nação. Então é sobre isso que nós vamos trabalhar. Ouve-se muito, e a gente fala muito, pastor Anderson, pastor Eduardo, que nós servimos a um Deus amoroso. E muitas pessoas, ao ouvirem essa frase, mas Deus é amor, Deus é misericórdia, se esquece que o mesmo Deus que é amor, que é misericórdia, por ele ser amoroso e por ele ser misericordioso, ele também é justo. Por ele ser santo, ele também é justo. Então, a balança ela tem os dois lados, né? Os dois lados. Existe a parte amorosa, misericordiosa, mas em contrapartida também existe a justiça de Deus, que a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. A justiça dos homens pode falhar, mas a de Deus nunca falha, porque ele tem o controle de todas as coisas e ele vê todas as coisas, os seus atributos são muito maiores do que os nossos atributos. Então, partindo desse princípio, nós podemos entender que Deus nunca falha. Tem outro ditado que diz: a justiça de Deus pode atrasar, mas não falha. Deus nunca atrasa. Os homens podem pensarem que Deus está atrasado, mas Deus chega sempre na hora certa, no momento certo, né? Porque Deus é justo, fiel, verdadeiro, santo e tantos outros atributos que poderíamos mencionar aqui. Vamos então para o nosso primeiro tópico, que fala sobre a identificação do juízo divino. Então, nesse tópico nós temos aqui 3 subtópicos. O primeiro, o discurso profético. O segundo, a primeira parte do oráculo. E o terceiro subtópico, descrição dos agentes do juízo divino. Pastor Eduardo vai estar comentando então esse primeiro tópico. Glória a Deus. Pastor Eliezer, foi muito bom o senhor introduzir esta lição, fazendo essas corretas colocações em relação à nossa lição. E aproveitando aqui o gancho da sua observação em relação ao nosso tema, devemos ressaltar que a justiça de Deus não está apenas conectada a um ato de Deus, mas sim a uma essência também. Deus não apenas pratica a justiça, como ele é a própria justiça. Tudo que diz respeito à justiça, lembrando que justiça nós entendemos um termo mais jurídico, né? Aquilo que é competente ao que é direito, mas nós devemos lembrar que tudo que diz respeito a algo que é justo tem conexão com a essência de Deus. Se nós temos alguma coisa que podemos considerar justo, isso é um fragmento do que é a justiça de Deus no caráter humano. Há uma máxima que diz que para toda ação existe uma reação. Nós, quando observamos a Escritura, já entrando aqui no primeiro tópico, nós podemos observar que Deus ele é contundente em relação ao pecado, né? Tudo que diz respeito ao pecado, Deus ele tem objeção, né? Isso foi o motivo da separação entre o contato do homem com Deus, o pecado. E nós podemos observar que de todos os pecados, embora não haja um pecado específico, um pecadinho ou pecadão, como nós costumamos dizer, mas o pecado da idolatria sempre foi um motivo de grande pena para o povo de Israel. Deus, aqui no livro do profeta Ezequiel, ele deixa muito claro em diversas ocasiões,
esses pré-avisos, né? O comentarista ele até faz uma ressalva que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa, nem mesmo um aviso prévio antes, né? Então Deus, ele tem esse atributo de justiça, mas também é misericordioso. Ele não tinha, talvez, o desejo de ter que aplicar essa justiça se o povo houvesse arrependido, como o povo se arrependeu na cidade de Nínive. Mas o fato é que, embora Deus tivesse alertado, embora Deus tivesse muito dito e falado através dos seus profetas sobre esse juízo que aconteceria com o objetivo de que ele se arrependesse, não foi suficiente. O povo continuou, então, cometendo os seus pecados de prevaricações, de idolatria, e isso acabou traindo a justiça de Deus, acabou atraindo, né, as devidas consequências. Nós temos também no subtópico de número 2 a questão daquilo que nós já comentamos aqui na parte introdutória, que é uma observação que se faz em relação às profecias veterotestamentárias. Há muitos que acreditam que algumas dessas profecias não se aplicam aos nossos dias. Vale ressaltar que Paulo, quando ele está orientando Timóteo, ele diz que toda a Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para redarguir, para instruir. Então nós entendemos que tudo aquilo que está composto no cânon sagrado, dos 66 livros que a Bíblia está composta, todas as escrituras da palavra de Deus, elas são úteis para que nós possamos aplicar nossa vida e como uma bússola para dirigir o nosso caminho. Então, nós vemos aqui uma expressão que Deus usa para falar com Ezequiel, que é o seguinte: quando uma terra pecar contra mim, ou seja, não está se referindo apenas à terra de Israel, ele está partindo, como já disse o pastor Eliezer aqui, está partindo do genérico, né, do geral, que é em relação a todas as nações que pecarem contra Deus, e no final, então, Deus faz uma aplicação diretamente ao povo de Israel. Mas vale frisar aqui que esta observação Deus faz, ela se aplica, sim, aos nossos dias, aos nossos tempos e às nações. Quando nós observamos as nações, nós percebemos as grandes consequências negativas que nações, ao se desprenderem, ao se desconectarem de Deus, tiveram ao longo da sua história. Mas a Bíblia também diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E por fim, aqui no subtópico de número 3, o profeta Ezequiel, ele vai registrar através das palavras do próprio Deus, e o próprio Deus designa, né, ele mesmo especifica, 4 agentes de juízo divino. É claro que nós podemos observar em toda a Escritura que existem várias formas de receber o juízo divino, mas Deus ele especifica e qualifica 4, e se você parar para observar, esses 4 juízos de Deus aqui, eles estão atrelados, eles estão conectados como uma consequência uma da outra. A primeira é a seca. Nós sabemos que naquela ocasião a produção agrícola, a agropecuária era o que se tinha de mais rico, né? O que se aproveitava para adquirir recursos naquela ocasião. Acontece que quando tinha uma seca ou a plantação era atingida, consequentemente havia então aí a resposta imediata para essa tragédia, né, para essa catástrofe. E nós podemos perceber que quando existe a falta de alimento, a falta de plantio, logo entra a disputa, entra esses pequenos conflitos, e é o que o próprio Deus vai destacar, a espada, né, que é o segundo agente de justiça divina. A espada como consequência se referindo às guerras, né, quando há fome, quando há falta de mantimento, quando há falta de alimento, consequentemente se instaura uma crise. E a crise, se ela não for bem administrada, ela pode provocar, sim, guerras, como nós vemos ao longo da história bíblica. E, consequentemente, também o terceiro agente do juízo de Deus, que é a fome. Se não tem plantação, se não tem como cultivar, não tem alimento na mesa, e vem a fome e o povo perece. E, por fim, os animais ferozes. Por conta das guerras, por conta dos conflitos, pessoas morreriam, né? E isso
se estenderia, como diz aqui a própria Escritura, né, que Deus fala sobre peste, sobre pragas, consequentemente seria um resultado direto desse problema que a nação estaria enfrentando justamente pela desobediência a Deus, por não dar ouvido à voz do Senhor e os seus avisos, os seus conselhos e a sua orientação divina para deixar os deuses de lado e se voltar somente a Deus. Mas, por conta dessa negligência espiritual, o povo estaria condicionado a receber da parte de Deus o seu juízo. Muito bem, pastor Eduardo trabalhando aí o tópico primeiro da nossa lição. Eu quero chamar a atenção a você para uma coisa muito interessante. Um dos atributos divinos é a imutabilidade, ou seja, Deus é o mesmo. Então, o mesmo princípio que foi aplicado aqui através do profeta Ezequiel, para a nação de Israel e para as nações vizinhas, o mesmo princípio se aplica hoje para as nações dos nossos dias, da nossa geração e para nós, né? Deus continua sendo o mesmo. Antes de ele trazer o juízo, ele dá uma oportunidade de arrependimento, assim como bem o pastor Eduardo mencionou, da cidade de Nínive. Vejam bem que Jonas foi lá, ministrou, pregou, eles se arrependeram, ou seja, Deus deu uma chance, mas passou um tempo depois, Deus levantou outro profeta chamado Naum e disse que o juízo voltaria para aquela nação porque eles começaram a praticar as mesmas coisas, a idolatria, e se afastaram de Deus novamente. O mesmo princípio vale para nós hoje. Se a nossa nação, se nós como cidadãos, se nós como crentes nos voltarmos para Deus, nos humilharmos e pedirmos misericórdia, Deus nos perdoa. Mas o outro lado também é verdadeiro. Se nós não nos voltarmos para Deus, a justiça de Deus nos alcançará. Vamos lá para o nosso segundo tópico. Pastor Anderson vai estar trabalhando aqui sobre a petição que Deus não atende. E aqui nós temos também 3 subtópicos: exemplo de intercessão pelo pecador, o segundo, um castigo inevitável, e o terceiro, quando Deus não atende à oração intercessória de um justo. Pastor Anderson. Amém, pastor Eliezer. Tópico 2, sobre a petição que Deus não atende. Aqui, o comentarista, pastor Ezequias Soares, vai escrever na introdução desse tópico, dizendo: nós encontramos em Jeremias e Ezequiel 2 situações hipotéticas de orações intercessórias de justos que Deus não atende. O exemplo de Moisés e Samuel, o de Noé, Daniel e Jó. Aqui ele usa 2 textos, Jeremias capítulo 15, versículo 1, e também Ezequiel 14, versículo 20. E ele chama de uma intercessão hipotética, mas aqui vemos que uma intercessão hipotética seria uma suposição, baseado em uma suposição. Mas vemos aqui exemplos bíblicos que aconteceram esse tipo de intercessão que não foram atendidas por Deus. Então, podemos chamá-las de uma intercessão incomum, ou não convencional, ou até mesmo atípica, mas há exemplos na Bíblia de intercessões que não foram atendidas. Então vemos aqui que o comentarista no subtópico 1, ele começa dizendo de exemplos de intercessão pelo pecador, estas que foram atendidas, exemplos de intercessão que foram feitas por alguém e Deus atendeu. E os casos também eram terríveis. A primeira que ele cita está lá em Gênesis capítulo 18, versículo 32, como quando Abraão intercede por Sodoma e Gomorra. Veja que ele está intercedendo porque ali está o seu sobrinho Ló, vivendo em uma destas cidades.
eram duas, e ele intercede por Sodoma e Gomorra. E também vamos ver aqui dois textos em que Moisés intercede pelo povo. O primeiro está lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 11 e 14, que após Moisés descer do monte com as tábuas da lei, quando ele chega lá embaixo, Deus fala com ele já no caminho: o teu povo já se corrompeu. E ao chegar, o povo está adorando um bezerro de ouro. E Deus fica enfurecido com o povo e vai dizer a Moisés: eu vou destruir esse povo e de ti farei um povo ainda mais forte. Que proposta! Mas Moisés, ele diz: não, Senhor, o que dirá o povo? Não faz isso. Perdoa esse povo. Vão dizer que o Senhor prometeu e não pôde colocá-los na terra. E Moisés então começa a interceder pelo povo de Israel. E Deus escuta a intercessão do grande patriarca Moisés. E a segunda está lá em Números, capítulo 14, versículo 19 e o 20, de novo em Cades Barneia, já à beira da terra da promessa, era só subir a montanha de Cades Barneia e estariam na terra prometida que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Mas ali se levanta uma grande rebelião e um líder para retornar ao Egito. Sentem saudade do Egito, querem voltar à condição de escravos e falam até dos panelões de carne, do pepino, do alho, da cebola e assim por diante. E Deus se enfurece com a ingratidão desse povo. Tudo que eles tinham passado até ali, viram a mão de Deus derrotando o império egípcio, derrotando os deuses egípcios nas 10 pragas. Vemos Deus abrindo o mar vermelho para o povo passar e após isso fechando, matando o exército egípcio. Vemos Deus dando maná do céu a eles, carnes, cordonizes, água que saía da rocha. Mas mesmo assim, o povo se esquece de tudo e quer retornar. E Deus mais uma vez se enfurece. Ele diz: vou destruir o povo, Moisés. Mas Moisés mais uma vez: Senhor, não faz assim. Intercede pelo povo. E Deus escuta Moisés e não destrói o povo. E vamos ver também Samuel intercedendo pelo povo, em 1 Samuel, capítulo 7. Samuel vai interceder pelo povo e Deus também vai ouvir Samuel. São exemplos positivos da intercessão, porque este tipo de intercessão que vamos abordar aqui hoje, que Ezequiel vai escrever, algo atípico, não convencional, mas que aconteceu e acontece, não deve nos tirar a fé de que Deus atende a intercessão de um justo quando ele pede por alguém. Então vemos que esses são exemplos de intercessões que foram realmente ouvidas. Subtópico 2, um castigo inevitável. Por que Deus não vai ouvir a intercessão e Deus vai falar a Ezequiel: eu não vou ouvir a intercessão a respeito de Judá? Porque como foi dito aqui pelo pastor Eduardo e também pelo pastor Eliezer, esta profecia ela tem dois endereços. Um é genérico, é cósmico, universal. E o segundo, ele é específico, é para Judá, é para a terra de Judá, Reino do Sul, que tinha como capital Jerusalém. Eles também são endereço específico desta profecia que Ezequiel está tomando nota, recebendo do próprio Deus, porque ele diz: eu recebi do Senhor, o Senhor falou com ele. Os profetas do Antigo Testamento ouviam a voz de Deus, e esta então era inspiração verbal. Eles ouviam, Deus soprava aos ouvidos do profeta, e ele ouviu Deus falar exatamente assim com ele, que não ouviria a petição feita para Judá, e que o castigo chegaria. O cálice da ira de Deus estava no limite, e o castigo viria. Por quê?
dentro do contexto, nós vamos ver em Ezequiel, capítulo 8, e lembrando que esse texto, ele está mais ou menos ali, que ele profetiza, está mais ou menos no ano 591 antes de Cristo, portanto, entre a segunda e a terceira leva para a Babilônia, e quem está reinando é o rei Zedequias, e esta profecia acontece 4 anos antes da destruição de Jerusalém, do templo. Então veja que quando Ezequiel tem esta revelação de Deus, Zedequias, ele está no comando. Ele é um rei ímpio. Ele é filho do rei Josias, mas não se parece com ele. Ele é ímpio como o seu bisavô Manassés. E ele traz para Jerusalém todo tipo de paganismo, idolatria, como bem frisou aqui pastor Eduardo, falando que isto realmente Deus não suporta, o adultério espiritual. E veja que Ezequiel vai escrever no capítulo 8, destacando aqui os pecados de Judá. Ele é levado para Jerusalém pelo cabelo, isso sabemos que é algo espiritual, um arrebatamento de espírito. Ele é transportado da Babilônia até Jerusalém e ele vê o que está acontecendo no templo. Ele vê na entrada do templo uma imagem de ciúme. Esta imagem que foi colocada também, estudiosos acham que é a mesma que o rei Manassés colocou à porta do templo. A imagem da deusa Acera, que é a mesma Astarote dos sidônios, também a Star dos sumérios e dos babilônicos, que vem a ser a Afrodite dos romanos e a Diana dos gregos. Os panteões são diferentes, os personagens, mas os rituais se repetem. A imagem às vezes se repete. Os panteões destas civilizações e povos, e vemos que o culto e liturgia são iguais. E esta, em especial, a sua liturgia, a deusa Star, que é a mesma Será, são rituais onde havia prática sexual, atos sexuais, imoralidades. Então vemos que ele vê a porta do templo, e lá dentro ele encontra um buraco, uma porta escondida, ele abre em um lugar secreto. Estão ali 70 homens adorando a imagens que estão em relevos na parede, de animais abomináveis, répteis. Isso influência do Egito, que o rei Zedequias procurou auxílio do Egito e traz para Judá essa influência religiosa do panteão egípcio, que ao se falar em relevos na parede, vamos logo se lembrar da religiosidade dos egípcios. E lá estão 70 homens, que é tipo os 70 anciãos de Moisés, e também aponta para o Sinédrio, há quem faça essa ligação. E ele diz, você vai ver ainda mais abominações. E ele então encontra para o lado de fora do templo mulheres chorando por Tamuz, que era o esposo da deusa Star, que era a deusa dos céus, Tamuz, que para os cananeus era chamado de Baal. E aí entra que o pastor Eduardo falou a respeito dos agentes desse castigo, que eles diziam que Baal, Tamuz também, eles diziam a respeito dele, os babilônicos falavam, dentro do seu panteão, o Baal era chamado de Tamuz, e ele cuidava da fertilidade do solo. Ele morria todo ano e ressuscitava em julho, e trazia a fertilidade ao solo, as plantações, as colheitas. E eles estavam agradecendo a Tamuz pelas colheitas, ao invés de agradecer ao Deus, Criador de todas as coisas. E essas abominações chegaram até Deus. E Deus diz ainda a Ezequiel, você vai ver coisas piores, e sai para fora. E vê 25 homens adorando o sol. O sol aqui está falando do deus Ra, dos egípcios, que era uma adoração ao poder. Então veja como estava a situação no contexto religioso. A religião estava corrompida e o castigo viria. E vemos aqui no subtópico 3, quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. E a Bíblia nos ensina em Tiago 5,16,
que a oração de um justo pode muito seus efeitos, mas vamos ver que há casos em que Deus não atende a intercessão porque chegou ao limite de Deus. É o caso aqui, o comentarista vai falar de Saul, que foi rejeitado por Deus. Deus falou para Samuel: até quando você vai ter dó de Saul? Vai ficar intercedendo por ele, orando por ele, quando eu o tenho rejeitado. Então vemos que isto não é algo hipotético, mas é algo que pode acontecer. E temos que tomar cuidado para não sermos também como Saul, rejeitados por Deus. Muito bem, pastor Anderson trabalhando aqui o segundo tópico. Nós estamos estudando sobre a justiça de Deus. Enquanto o pastor Anderson estava mencionando aqui o segundo tópico, né, sobre as petições que Deus não atende, Deus é como um juiz, né, um grande juiz. E assim como você, quando vai fazer uma petição lá perante um juiz federal, juiz estadual, o juiz vai analisar as provas e vai deferir ou indeferir. Assim é o nosso Deus. Nem tudo que nós pedimos, Ele concede, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele é soberano. E aqui vimos o comentarista trabalhando essa questão de que chegou um limite da tolerância de Deus, que Deus não atendeu a oração desses servos de Deus ali, porque Deus é justo, né? Há pouco tempo, o pastor Anderson, o pastor Eduardo, estudamos aí sobre a banalização da graça. Estava lembrando desse tema também. Se aplica aqui nesse segundo tópico, né? O que é a banalização da graça? É você brincar com a graça de Deus. Saber que a graça de Deus te alcança, mas você pecar e pedir perdão, pecar e pedir perdão, vai chegar um tempo que a justiça de Deus vai te encontrar, viu? Assim como a graça de Deus nos encontra, a justiça de Deus também nos encontra. Pense nisso e esteja pautado a sua vida aí numa vida que agrade a Deus, vivendo um estilo de vida que agrada a Deus em todos os aspectos. Vamos para o terceiro tópico. Pastor Eduardo vai estar aqui falando alguma coisa sobre o terceiro tópico, depois pastor Anderson também comentando sobre esse tópico. Esse tópico traz aqui sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. E aqui nós temos o subtópico 1, por que o povo rejeitou os profetas? E o subtópico 2, Noé, Daniel e Jó, vai falar sobre esses três homens, né? E o terceiro subtópico, o profeta Daniel. Fala um pouco aí, pastor Eduardo, sobre esse tópico. Maravilha. Então, nós temos aqui nesse texto de Ezequiel 14, repetidas menções sobre esses três homens, Noé, Daniel e Jó. O comentarista ele faz questão de explicar aqui nesse primeiro subtópico a razão pela qual não somente o povo naquela ocasião pré-exílio babilônico reprovava as profecias ou não acreditava nas profecias de juízo de Jeremias, de Ezequiel, que eram contemporâneos, bem como todos os povos anterior a eles, que também quando surgia um profeta alertando sobre o juízo, não somente para Judá, que nesse caso que nós estamos tratando, mas também para o reino do norte, que era Israel, a razão pela qual eles desconsideravam e descartavam essas profecias como não sendo verdadeiras, e muitos desses profetas foram até torturados, foram desprezados, enfim, foram apedrejados. Mas a razão pela qual o comentarista enfatiza aqui, uma das razões seria assim, observando, a grosso modo, o que Deus falou ao patriarca Abraão no episódio em que ele anuncia o juízo para a cidade de Sodoma e Gomorra, que estavam do mesmo modo aqui, usando de promiscuidade, desconsiderando a promessa de Deus e não se atentando aos planos de Deus para aquele povo. Deus então anunciou juízo para Sodoma e Gomorra, mas através de uma intercessão também, haja visto que aqui nós estamos falando sobre intercessão, Abraão ele faz uma intercessão, na verdade é uma indagação que ele faz a Deus, perguntando se porventura houvesse ali 50 justos, 20 justos, até
qual o limite ou quantidade de pessoas com esse caráter de justiça, de sendo justo, qual seria o necessário de pessoas com essa qualidade para que Deus poupasse, então, Sodoma e Gomorra? Deus, ele vai reduzindo, né, essa quantidade a modo de dizer que se tivesse um justo, 2 justos, Deus pouparia a cidade de Sodoma e Gomorra. Muitos nessa ocasião aqui, pré-exílio babilônico, usavam esta afirmação de Deus, ou essa justificativa, para dizer que se um justo era o suficiente para que Deus não condenasse uma cidade, para que Deus não destruísse uma cidade, obviamente que existiam ali remanescentes, pessoas que ainda tinham seu caráter libado, tinha um desejo de fazer a vontade de Deus, que não se deleitaram nas promessas vãs dos deuses, né, e dos profetas dos deuses que aqui estão mencionados. Então, usando isso como justificativa, eles consideravam essas profecias. Porém, o fato de Deus colocar e mencionar repetidamente esses 3 homens traz um peso maior sobre a profecia, porque está falando de 3 homens que não apenas representam aquilo que eles são, mas representam momentos e períodos da história. Obviamente que essas pessoas, esse povo, essa nação de Judá, que está aqui recebendo esse anúncio de juízo, eles tinham um conhecimento claro de quem eram esses homens, de quem era Noé, de quem era Daniel e de quem era Jó. Quando se falava desses nomes, vinha consequentemente tudo aquilo que eles representavam como homens de Deus, assim como Noé, que teve ali um momento em que Deus anuncia também o juízo para a terra naquela ocasião, e Deus poupa e livra apenas Noé e a sua família. Era uma ligação direta que Deus estava fazendo para mostrar ao povo que quando Deus ele resolve entrar em cena para aplicar juízo, ele faz isso com veemência, como foi o caso de Noé, em que Deus não poupou a todos aqueles que se recusaram a entrar na arca, como também foi o caso de Jó. Jó que viveu tantas experiências com Deus, Jó que teve a infelicidade de ver, né, a destruição chegar ao seu lar, embora ele mesmo não havia feito mal algum, era um homem íntegro e reto, mas a sua fé, a sua ousadia, o seu caráter em Deus, demonstra o quanto ele era importante para a religião judaica, o que ele representava. Então Deus faz questão de mencionar esses 3, como Daniel também, que é contemporâneo aqui desses profetas. Deus faz questão de mencioná-los para potencializar a gravidade do pecado que aquele povo estava cometendo. De modo que, mesmo se tivesse Noé, se tivesse Daniel e se tivesse Jó ali, Deus não impediria, isso não impediria Deus de aplicar a sua justiça. Então, nesse sentido, Deus faz menção repetidamente desses nomes para que o povo entendesse a seriedade com a qual Deus estava tratando o pecado desta nação. Subtópico 2, Noé, Daniel e Jó. Eu vou ler aqui o texto, Ezequiel, capítulo 14, versículo 20, que está na leitura bíblica em classe, que diz: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho, nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Aqui Deus está falando que mesmo que esses 3 homens, como já disse pastor Eduardo, estivessem em Jerusalém, intercedendo por Jerusalém, no mesmo momento, Deus não os ouviria. E vemos que Deus faz aqui algo que é impossível para nós, mas possível a Ele, porque Ele é atemporal. Estamos vendo que Ele faz aqui, neste texto, falando a respeito de 3 personagens que viveram em tempos diferentes,
ele faz um anacronismo, trazendo personagens de tempos diferentes para o mesmo enredo. Em uma narrativa que vai colocar os três personagens que viveram em tempos diferentes, para dizer, eu faço um anacronismo aqui, para mostrar que, ainda que para vocês isso é impossível, mas mesmo se isso fosse possível, e é possível a ele, se os três intercedessem por Judá juntos, não seriam ouvidos, não teriam uma resposta positiva. E vemos aqui que ele fala de Noé, e Noé, ele representa o período dos primórdios, o período pré-diluviano. Ele vai falar de Ló. Ló representa o período dos patriarcas, e não estamos aqui discutindo autoria nem data em que foi escrito o livro poético de Jó, mas estamos falando a respeito da sua narrativa, que nos dá a indicação que aquele enredo acontece na época dos patriarcas, porque a leitura do livro, quando você lê, você entende que está se falando do período patriarcal. Então Ló representa aqui os patriarcas. E Daniel, como já foi dito aqui pelo pastor Eduardo, ele é um representante da época atual em que Ezequiel está escrevendo isto para Judá. Está recebendo essa profecia e está escrevendo, porque Daniel é contemporâneo de Ezequiel. Ezequiel está profeta junto aos cativos ao rio Quebar, e Daniel profeta no palácio, e um pouco mais velho do que eles, mas também contemporâneo, Jeremias, que foi profeta daqueles que ficaram em Jerusalém. Então vemos aqui o subtópico 3, falando a respeito do profeta Daniel. Alguém vai dizer que não é esse Daniel, por algumas questões, mas os eruditos confirmam, são enfáticos em dizer que é o mesmo Daniel, e ele realmente é um representante de justiça naquela época. E outro, sim, ele é um exemplo de um homem que ora, daquela época. Porque Daniel orava 3 vezes por dia virado com o rosto para Jerusalém. É alguém que intercedia por Jerusalém, e a Bíblia diz isso. Então, mesmo que esse homem, que todo dia dobra o joelho 3 vezes para orar por Jerusalém, ele estava pedindo, mas não estava sendo ouvido, porque, como eu já disse, o cálice da ira de Deus chegou ao seu limite. Muito bem, pastor Anderson, pastor Eduardo, que nós concluímos essa lição abençoada, né? Ezequiel trouxe essa profecia para o povo de Judá, mas se aplica para todas as nações, ainda hoje, e nós vimos no decorrer da lição, né, no segundo tópico ali, que por mais que tivessem homens honrados, homens consagrados, intercedendo por aquela nação, não tinha mais jeito. O juízo daquela nação tinha sido decretado pelo Senhor, e como nós vimos no terceiro tópico, até os moradores da nação estavam achando que não, vamos continuar pecando, porque se tiver 10 justos aqui, Deus vai livrar a nação, como aconteceu lá atrás. E não foi bem assim, né? Porque Deus é um Deus justo. Eu até, enquanto estavam ministrando a terceiro tópico, me lembrei, parece que o povo de Judá quis pegar uma jurisprudência. Jurisprudência é algo que já aconteceu no passado e trazer aqui, não, Senhor, não destrói porque tu já fez isso. Mas Deus é soberano, Deus é justo, e ele já havia decretado, né, a justiça. Isso é a justiça de Deus. Trazendo para os nossos dias, a mesma coisa. Nós precisamos entender que a graça de Deus nos alcança todos os dias, mas precisamos não banalizar essa graça.
né? Porque um dia a justiça de Deus vai vir sobre essa nação, sobre a terra. Quando vai ser isso? Na grande tribulação. A grande tribulação, o povo de Deus será tirado da terra. E aí vai começar a justiça de Deus, os juízos de Deus, tudo que a Bíblia menciona será derramado aí na grande tribulação. E não está longe não, viu? Está próximo. Esteja preparado para esse grande dia que você possa subir e estar com o Senhor para todos sempre. Que lição maravilhosa. Eu deixo aqui os microfones aos nossos pastores para eles trazerem as suas considerações finais. Foi uma alegria estar aqui, pastor Eliezer, juntamente contigo, pastor Eduardo. Eu quero agradecer uma vez mais ao nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, também ao coordenador geral da IBD, pastor Josias Rosa, e também deixar aqui o meu abraço a todos os ouvintes e também esses que estão nos vendo através das mídias, que Deus possa continuar abençoando a cada um dos amados irmãos. Meu abraço a todos no nome de Jesus e que você possa ter nesse domingo um bom dia, um bom domingo na doce paz do Senhor. É sempre uma alegria poder participar aqui da nossa Escola Bíblica Dominical, EBD em seu lar. E eu quero deixar aqui o meu abraço a todos vocês que estiveram até aqui nos acompanhando. Que Deus possa vos abençoar grandemente em Cristo Jesus. Pastor Eliezer, muito obrigado. Também pastor Anderson, muito obrigado. Foi muito bom estar com vocês, comentar essa lição. Também deixo aqui registrado o meu agradecimento ao pastor Sérgio, nosso presidente, ao coordenador pastor Josias. Um forte abraço e até uma próxima, se Deus nos permitir estar aqui com vocês. Amém. Nós que agradecemos aqui, pastor Anderson, pastor Eduardo, em nome do nosso coordenador geral da IBD, pastor Josias, agradecemos aí a brilhante participação, trazendo esclarecimentos sobre esta lição. Não esqueça, todos os domingos, às 9 da manhã, em todas as nossas congregações, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical. E o nosso programa da IBD é todas as sextas, às 21 horas, na 107,5 FM, nós temos sempre a pré-aula que antecede a lição do próximo domingo. Sempre acompanhe, participe, todas as sextas, às 21 horas. Nosso abraço ao nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, também a toda a diretoria da IADIO e ao nosso coordenador, pastor Josias, e que Deus possa abençoar a sua vida e fique na paz do Senhor.